Olá, meus amigos, tudo na paz? Hoje, após um dia de alta na bolsa de valores, trago para vocês uma atualização de uma empresa que não é muito comentada, mas ela entrou nos holofotes por ter dado um crescimento em sua produção de acordo com a última divulgação que ela realizou. Vou falar com vocês da PetroRecôncavo. Vocês investem no segmento de óleo e gás? Qual companhia vocês estão investindo? Estão de olho em alguma companhia? Neste vídeo, irei olhar com vocês as principais informações da PetroRecôncavo e quais expectativas nós podemos ter diante de um cenário de baixa no preço de petróleo. Lá na época da guerra da Ucrânia, o petróleo rapidamente subiu e passou dos US$ 100 o barril. Isso foi no início de 2022, momento de grande aumento dos preços, tensões em relação à inflação acima da média. E lembrando que a gente estava no início de uma recuperação mais forte pós-Covid. Aí veio logo a guerra da Ucrânia e o barril do petróleo facilmente chegou ali acima dos US$ 100, atingindo US$ 120 ou até preços mais acima. Aqui eu trago para vocês um exemplo dos últimos anos, entre o início de 2022, que é essa parte aqui, justamente com o barril chegando acima dos US$ 120. Isso se deu até maio, junho de 2022. Depois o petróleo gradualmente começou a cair o valor. Chegou a ter uma recuperada entre julho e outubro de 2023, abril e julho de 2024. Posteriormente, há um bom tempo, mesmo com o inverno europeu, não está conseguindo passar dos US$ 80 o barril. E no momento que eu estou gravando, está na região dos US$ 70. De acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, a média do barril para o ano de 2025 deve ficar em US$ 74. Ou seja, não devemos ter muita alteração. Isso aqui é para o Brent em 2025. 2026, a redução é maior ainda. O Brent, que é o principal indicador, tem perspectiva, de acordo com o Departamento de Energia, em ficar em US$ 66 o barril. Então vamos começar falando dos ativos da PetroRecôncavo. Ela é uma das empresas secundárias no setor que ela atua. Já existe há mais de 20 anos, mas ela foi ganhar força mesmo em 2019 com a venda dos ativos da Petrobras. Ela passou a comprar esses ativos que estavam sendo vendidos a preços bem convidativos. Ela teve origem lá na Bahia, na parte do Recôncavo baiano, por isso do seu nome, e posteriormente ela fez aquisição de ativos no Polo Potiguar. Atualmente, a companhia tem 54 concessões em relação a blocos exploratórios. São 8 blocos exploratórios, sendo que 3 lá da Bahia Potiguar estão em avaliação econômica. E é uma empresa que tem investido bastante em suas atividades. Inclusive, ela é fornecedora de gás para diversos estados do Nordeste. Esses ativos estão localizados nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte e Sergipe. Como podemos ver aqui, são dois polos importantes. E ela também recentemente realizou parceria, renovação de parceria com a Brava Energia. Então, vou olhar com vocês pontos do último resultado. Receita líquida da empresa subindo 14%, EBITDA 20%. Isso é o que temos até o último resultado, já que a companhia está em período de silêncio. O resultado da empresa vai sair em breve. No dia 19, ela faz a atualização desse resultado. Margem EBITDA deu uma melhorada, mais de 50% de margem EBITDA. Isso significa que ela está conseguindo transformar em resultado operacional, que é o EBITDA, mais de 50% de sua receita gerada. Em relação a lucro, é uma empresa lucrativa? É lucrativa, mas tivemos uma queda aqui no lucro de mais de 20%. Nos 9 primeiros meses de 2024, esse lucro passa de R$ 400 milhões. No comparativo trimestral, tivemos uma alta de 17%. E um indicador muito importante é o lift cost, é o custo de produção. A companhia ela é positiva no seu custo de produção acima dos US$ 13,25
por barril. Isso significa um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na parte de produção, a companhia teve um acanhado aumento na sua produção de 1%. Sua média de produção nos 9 primeiros meses de 2024 está lá em aproximadamente 26.300 barris de petróleo por dia. Pontos importantes do último resultado da empresa. EBITDA ficou levemente estável, ligeira queda em relação ao mesmo período do ano passado. Nos 9 primeiros meses, tivemos um aumento de 20%, essa queda no comparativo trimestral. O lucro, como vimos, no trimestre aumentou e no comparativo anual deu uma diminuída, mas o grande destaque da PetroRecôncavo, as ações RECV3, RECV3, é o seu dividend yield, é uma das coisas que chamam a atenção. A companhia disse que no último resultado ela estava com um dividend yield superior a 14%. Quando vamos olhar no status invest, só para comparação, a companhia está com um dividend yield superior a 17%, tendo pago aos seus acionistas R$ 2,75. Sua variação de cotação passa de 20% de queda, estando sendo negociada atualmente na mínima dos últimos 12 meses. Então, quando pegamos o Ibov reagindo, puxado principalmente por Vale, que no último pregão subiu 1,5%, e Petrobras um pouco mais de 1%, sem falar que o setor financeiro também deu uma reagida, PetroRecôncavo está dentre as empresas que ensaiaram uma recuperação, já que desde outubro, novembro do ano passado, ela vem muito lateral. Região de baixa, essa região aqui dos R$ 15,20, R$ 15,30, tem funcionado como uma zona de suporte muito importante. Então aqui é que entra a força compradora. Já por sua vez, essa região dos 17, 17,50 tem sido uma forte zona de resistência, uma forte zona em que os vendedores se fazem presente. Então o que é esperado, pelo menos nos próximos pregões, algo mais ou menos assim. Se pesar alguma notícia, alguma tarifa do Trump, por exemplo, e é o que está fazendo o preço do petróleo recuar, por exemplo, lá na guerra da Ucrânia, diante das incertezas, o petróleo passou dos $100 fácil. Só que agora nós estamos num contexto diferente. É um contexto de desgaste da guerra da Ucrânia, tanto para um lado quanto para o outro. Começa a faltar soldados para a Ucrânia, estão fazendo alistamento forçado. Os Estados Unidos já não estão tão interessados assim em financiar, principalmente agora com a mudança de governo, com o Trump voltando novamente ao governo. Tivemos aquela discussão lá entre Trump e Zelensky, que o Trump botou o Zelensky lá no chão, tratou ele como se fosse dado, não fosse o presidente da nação. Mas ele falou claramente, ó, ou vocês nos dão o que nós queremos, que é o acordo de minérios, ou a gente não financia mais vocês, não. Não tá ganhando nada. E se vocês perderem a guerra, como é que a gente recebe de volta? Qual a garantia que a gente tem que a gente vai receber esse dinheiro que a gente tá emprestando pra vocês? Então é outro contexto. E sem falar que o Trump, ele tá agindo em frentes para enfraquecer a receita russa com o petróleo, que é uma importante fonte de divisas da Rússia. O Trump está agindo, por exemplo, para negociar com a Arábia Saudita, que é um importante produtor mundial de petróleo, para baixar o preço do petróleo. Então isso diminuiria a receita dos russos com o petróleo. Outra coisa que se faz cada vez mais presente são as tarifas de importação dos Estados Unidos. Não está muito bem precificado quanto que isso aí pode diminuir ou não o valor de petróleo no contexto mundial. Recentemente, o país divulgou estoque de petróleo abaixo do previsto, então isso aí ajudou a dar uma segurada no preço do petróleo. Quando vamos olhar aqui outros destaques, produção da empresa entre o primeiro trimestre de 2024 e outubro de 2023, eles não tinham atualizado, agora recentemente eles fizeram essa atualização. Vejo que está crescente, mas aqui eles botam como se fosse muita coisa, mas não é, ó. Saiu de 26.400 barris para 26.800. Não é essa diferença toda, né? Quando ele bota assim, ó, parece que é uma diferença muito grande, mas não é. É uma diferença pequena de produção. Está crescendo abaixo do esperado.
A empresa está investindo em unidades que fazem o processamento de gás natural e fazendo também parcerias nesse segmento com distribuidoras de gás aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste, certo? E a companhia, ela está justamente nesse ciclo de investimento em unidades de transformação. Um dos pontos que vai chamar atenção, realmente, parcerias, como por exemplo, a Ultracargo, que é a da Ultrapar, a empresa está fazendo parcerias aqui para armazenamento de gás. Receita líquida da empresa, aqui ó, subindo, mas assim, não é nenhum crescimento expressivo. E ela chama atenção no último resultado, que apesar do Brent, o barril de petróleo, ter caído lá da região dos $85 para a região dos $80, ela conseguiu um crescimento em sua receita. Seria aí uma amostra que a empresa é resiliente. Na parte de lift cost, como é que está o custo de produção? Vejam que no segundo trimestre ele deu uma caída, no terceiro voltou a subir. O maior lift cost dos últimos trimestres, do terceiro de 2023 para cá, foi em $14,28 no quarto trimestre de 2023. A empresa, ela celebrou recentemente uma parceria com a Brava Energia, mas também tivemos a notícia que um dos seus investidores, a Atmo Capital Gestão de Recursos, diminuiu sua posição acionária para menos de 4,99%. Eles dizem que é apenas um investimento, mudança de alocação de recursos, é o natural desse segmento, qualquer segmento, na verdade, né, do segmento de renda variável. E essa parceria da Brava Energia, da Brava não, a Brava, ela divulgou recentemente, né, mostrando aqui, ó, recorde de produção. A Petro Recôncavo, ela vai divulgar daqui a pouco seu resultado, né? Mas ela tem uma parceria com a Brava Energia. Então, Brava Energia subindo produção, de uma forma ou de outra, beneficia as ações da Petro Recôncavo, pelo menos nos ativos que eles têm em parceria. Então, vamos ver aqui alguns pontos dessa parceria, certo? Começa ou renova a partir de fevereiro de 2025, duração de 24 meses. Aqui teremos um desconto no Brent entre a negociação das duas companhias de 25% a 32%. Eles têm aqui um acordo para volumes de venda de petróleo cru produzido pela Petro Recôncavo, pela Brava Energia no caso, e processada pela Petro Recôncavo. São os critérios de precificação e ficam estabelecidos, isso aqui é mais importante na minha opinião, no mínimo 45% do volume do petróleo produzido pela companhia na Bacia Potiguar e objeto de contrato condicionado ao atendimento e critério de performance pela Brava. Então a Brava, ela vai se comprometer a comprar 45% dessa produção da empresa. Outros investimentos que a companhia tá falando que vai fazer, ó, disponibilizar no mínimo 9 mil metros cúbicos de armazenamento a partir do quarto trimestre de 2025. E isso é importante para, no caso de escassez ou menor disponibilidade dos produtos, ter lá em estoque, otimizar as baias de recebimento de petróleo via modal rodoviário para viabilizar o recebimento de caminhões do ativo industrial da Brava, de modo a reduzir os custos logísticos da companhia. Então veja que eles estão integrando. Por quê? Porque elas são empresas, tanto a Brava Energia quanto a Petro Recôncavo, que estavam crescendo ultimamente com a venda de ativos da Petrobras. A Petrobras mudou essa política de venda de ativos. Por isso que, se você pegar, por exemplo, os ativos da Petro Recôncavo, que chegaram a bater ali nos R$ 30 e agora estão na região de 15, R$ 16, e veja que essa zona que o preço está na Petro Recôncavo é uma zona de suporte muito importante. O preço veio bater aqui em 2023. Rapidamente buscou a zona mais acima da zona dos R$ 22. Seria inclusive uma outra zona de resistência, ou seja, o possível alvo numa realização aqui dos vendidos ou até uma reação compradora, seria essa zona dos R$ 22. Mas eles estão negociando na mínima desse período. E quando pegamos aqui, por exemplo, a Brave 3, nós vamos ver algo parecido. Papéis da Brave 3 já chegaram a bater acima dos R$ 50.
E agora, estamos operando próximo de suas mínimas, na região dos 15, 16 reais. Bravo Energia ontem, após divulgar a sua produção, chegou a subir bastante. Bravo 3 chegou a subir mais de 13% e fechou com uma alta superior a 10%, certo? Então deixa abaixo seu comentário o que você acha da Petro Recôncavo. Se gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos, tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.